Olá, geosseguidores, sejam bem-vindos ao nosso podcast Papo de Pedra, o podcast do Museu de Geociências da USP. Hoje, no nosso terceiro episódio, vamos falar sobre vulcanismo no Brasil. É um tema muito legal e muito interessante que a gente vai tratar aqui com uma qualidade muito boa e também vai desmistificar toda essa questão de vulcões no Brasil. Vamos falar bastante sobre isso com vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer todo o apoio, todo o suporte que vocês estão tendo com a gente. Está sendo uma troca muito legal. É só o nosso terceiro episódio, mas a gente planeja trazer muitas mudanças, muitos convidados, então obrigado de coração pelo apoio, pelo processo que a gente está tendo com vocês. Bom, comigo aqui hoje estão Isabela. Oi. Ariel. Salve. E o Ideval. E aí, pessoal, beleza? Beleza. Vulcanismo no Brasil. A gente vai falar desse tema, mas assim, existe vulcão no Brasil? A sua pergunta é, existe vulcão no Brasil? Vou modificar um pouco e vou colocar existiu vulcanismo no Brasil. Aliás, muitas atividades vulcânicas, se é assim que eu devo falar, né? Então nós sabemos tudo isso hoje, justamente por conta da interpretação das rochas, Iago. Ninguém viu um vulcão no Brasil. Tem vulcão que nós vamos relatar há 3 bilhões de anos atrás, e tem alguns mais recentes, e quando eu falo recentes, são milhões de anos atrás. Então, começar esse assunto sem falar de tempo geológico e não elucidar isso para vocês, já os cientistas, vai ficar um pouco complicado. Então, nós simplificamos para vocês da seguinte forma. Vamos lá. Nós dividimos o tempo geológico em 4 períodos importantes. Ah, mas são muitos períodos. É que a gente não quer complicar, nosso tempo é curto. E eu quero que vocês entendam de maneira muito clara. Vamos lá. Nós dividimos assim, pré-cambriano, que começa com 4,5 bilhões de anos, 538. Se vocês prestarem atenção, foi bem no momento que começou o planeta Terra. Toda a nossa história começa no pré-cambriano. Veio para o Paleozoico, com 540 milhões de anos a 251,9. O Mesozoico, que é o período mais conhecido por conta da existência dos dinossauros, de 251,2 a 66 milhões de anos. E aí os Cenozoicos, dinossauros são extintos, aparece a gente nessa vida e vem do Cenozoico, que é começo, 66 milhões de anos, até o tempo presente. Pera, então a gente vai falar hoje de eventos que aconteceram desde o surgimento do nosso planeta há 4,5 bilhões de anos e aqui no Brasil? Sim, e eu vou falar mais assim, não tem como você ter visto. Pô, 3 bilhões de anos ninguém viu, não tinha nem ser humano nesse tempo, é óbvio, ser vivo nenhum. Mas a gente consegue, nós geocientistas conseguimos fazer ou interpretar as rochas. Então, os afloramentos e as rochas que nós estudamos nos contam essa história. Como assim contar a história? A gente consegue ouvir o que a rocha tem para nos falar. E é em cima dessa interpretação das rochas é que a gente consegue hoje fazer esse podcast para vocês. Perfeito, então a gente vai analisar vários vestígios e no meio de uma linha do tempo a gente vai construir toda essa jogada. Exato, exatamente. Desde o mais antigo até os mais recentes. Perfeito, é isso aí, vamos lá. Então vamos lá então. Galera, foca no tempo geológico. O tempo geológico é totalmente diferente do nosso tempo. O ID estava comentando sobre a atividade vulcânica que rolou há 3 bilhões de anos atrás. Então é sobre ela que a gente vai começar falando, que foi no período Arquiano. Então, essas manifestações vulcânicas, elas foram encontradas no território do Pará. E elas datam aproximadamente de 3 bilhões de anos atrás. E você que está aí no Pará, ou galera que for para essa região, ela está ali no Rio Maria, no Xinguará, e no sul da Serra dos Carajás. Alguns dados geológicos mostram que essa atividade vulcânica ela teve uma extensão muito maior do que a galera estava imaginando. Ela pega ali do estado do Mato Grosso até algumas partes de alguns países ao norte do Brasil. Legal. Então vamos continuar. Então a gente sai do Arquiano, 3 bilhões de anos, um evento geológico lá no Pará, continua na região norte, vem para um vulcanismo conhecido como o Atumã. Esse vulcanismo aconteceu há 2,2 1,7 bilhões de anos e culmina com o início da ruptura do supercontinente Rodinia. Rodinha? Não, Rodinia. Vamos falar de supercontinentes bem rapidinho aqui. Também tem que simplificar, viu, gente? Porque são muitos nomes. Mas vamos lá. Eu vou puxar os 4 mais importantes. Mas você falou de supercontinente. A gente tem os continentes hoje, a gente consegue imaginar. Perfeito. Mas um supercontinente é maior ainda do que tem hoje em dia? Não, na verdade todos muito juntos. Todos a parte da crosta continental, todas juntas. Então vamos lá.
Em termos geográficos, olhar para o mapa mundo de hoje, você tem América do Sul, África, América do Norte, Ásia, todo mundo certinho. Oceano Atlântico, Índico e assim vai. Só que nessa época não existiam todos esses oceanos e os continentes estavam todos juntos. Aí vem os nomes. Um deles, como eu citei agora, é o Rodinia. Então, nessa época, eu podia sair andando e atravessar o mundo porque era tudo junto. Perfeito. Daqui para a África, da África para o Brasil, não precisava de navio nenhum, porque não existia Oceano Atlântico. Aliás, vamos falar do surgimento do Oceano Atlântico nos eventos que ocorrem aqui. Vamos falar do Colômbia, o primeiro supercontinente, que tem 1,5 bilhões de anos. Depois dele, foi nomeado o Rodinia, que eu acabei de falar, de 1,1 bilhões de anos. Notem que eu falei que o evento vulcânico ocorreu em termos de 2, 1,7. Entendam, geocientistas, às vezes existe uma defasagem em termos de números, mas na verdade é o que aproxima. Tudo é aproximadamente nesse sentido, tá bom? Saio desse Rodinia e venho para o Gondwana, começa a ficar um pouco mais conhecido, 500 milhões de anos, mais perto da gente. E o Pangeia. Pangeia é o mais famoso, foi o último supercontinente. Junto com ele, há 320 milhões de anos, aconteceu a ruptura da África e América do Sul e o surgimento do Oceano Atlântico. Vou deixar essa história mais para frente. Vamos lá. Muito bem. Vamos continuar no estado do Pará, de novo, né? As pessoas podem perguntar assim, a gente falando de vulcões, onde é que está o cone vulcânico? Então, toda vez que se fala de vulcão, se vem sempre aquela história de uma montanha cuspindo fogo, fumaça, alguns piroclastos, ou seja, clastos de fogo quentes que saem numa explosão vulcânica. Não é nada disso no Brasil, a gente não tem nada disso. Temos umas estruturas vulcânicas, mas daqui a pouco a gente vai falar delas. Mas o que acontece é que a câmara magmática que fornecia essa lava para a formação do cone, ela esvaziou e todo o cone vulcânico veio para baixo, formando uma bacia. Então o que eu tenho aqui é o que nós chamamos de formação de caldeira. Então eu não tenho mais o evento vulcânico. Aí entra as questões, né? Queria dizer para vocês. Pô, mas você não viu o cone vulcânico, como é que você consegue? Nas rochas. Então vamos nos atentar principalmente ao tempo geológico e às rochas. Tudo bem? Perfeito. Vai lá. Eu vi esse do supercontinente, 2 bilhões de anos, saio com outro evento do Proterozoico superior, Paleozoico inferior. Não se assustem com os nomes. Eu tenho que citar, gente, de boa. Mas está ali em torno dos 720 milhões de anos. Se você tiver um papel na mão e estiver colocando as datas que eu estou dizendo, você vai ver um hiato muito grande em termos de erupções vulcânicas. Eles estão acontecendo, tá, gente? Só que numa proporção onde a gente não tem muito registro. Então a gente tem aí o que nós chamamos de ciclo das rochas. Então, nessa parte do hiato, eles aconteceram, mas a gente não tem muito registro, é isso? Perfeito. A nossa ideia de geocientista é atrás dos registros. Então, acontece o ciclo das rochas. São 3 tipos principais: ígneas ou magmáticas, sedimentares e metamórficas. E na superfície terrestre, o que mais acontece é a erosão ou intemperismo. Portanto, esse ciclo faz com que as rochas que surgiram há bilhões de anos atrás, hoje já não são as mesmas rochas. Foram erodidas e se tornaram uma rocha sedimentar, por exemplo. Nesse caso, eu perco o que aconteceu com ela, com essa rocha, para me dar informação. O que nós estamos contando hoje no podcast é o que a gente encontrou no afloramento. É o que a gente tem de rocha ígnea para poder falar para vocês. Tudo bem? A rocha ígnea que foi preservada pelas rochas sedimentares. Isso, exatamente. Você tem a bacia, como eu disse, que se formou, que é a caldeira. Ocorre derrame de lava, vem o sedimento por cima e essas rochas ficam preservadas. E é delas que a gente está contando essas histórias aqui. Quando elas estão agora na nossa mão, a gente consegue interpretar e dizer isso para vocês. Bom, nesse Proterozoico superior, Paleozoico inferior, aconteceu há 720 milhões de anos. No supercontinente Rodinia, de novo. E aí tem, nesse supercontinente, a formação do Gondwana. Tudo isso há 520 milhões de anos atrás. O rápido recobrimento dos sedimentos, como Ariel mesmo contou, é que fez com que essas rochas ficassem preservadas e não fossem, por exemplo, metamorfizadas. Tudo bem? Eu tenho alguns registros disso. Como a gente só está falando de Brasil, o evento vulcânico no Brasil, a gente falou do Pará, tem aqui na bacia de Camaquã, na cidade de Caçapava do Sul, na região sul, onde eu tenho muitos registros. Vamos falar disso daqui a pouco, tá bom? É isso aí.
ID estava comentando com vocês sobre o supercontinente. Então a gente vai falar sobre um deles, que foi o Gondwana. Já formado nessa época, o território brasileiro ele passou por uma fase de estabilização que durou mais ou menos 300 milhões de anos. Aí nessa fase rolou o desenvolvimento dessas bacias sedimentares. Uma delas foi a Bacia do Paraná, Parnaíba e Amazônica, nas quais rolaram uma grande deposição de sedimento ao longo dos anos, que o ID tinha comentado que nessa deposição de sedimento foram preservadas rochas magmáticas. E aí, já no período Cretáceo Inferior, que é mais ou menos 140 milhões de anos, lembrando que é tempo geológico, a Gondwana ela começou a se fragmentar. E aí ela separou definitivamente, surgindo assim os continentes que a gente conhece, não exatamente igual antes, mas partes que a gente conhece. Nessa separação, o continente sul-americano se desprendeu do africano, surgindo assim entre eles o Oceano Atlântico que a gente conhece. E com essa ruptura, várias falhas tectônicas mais antigas foram reativadas, e grandes áreas foram cobertas por lavas, o que acabou afetando todas as bacias sedimentares brasileiras e de alguns países vizinhos, inclusive a África. Deixa eu falar uma coisa aqui. Olha o que a Ariel falou. Só para também situar, são 1.700 metros no centro da bacia. Uma média em torno de 800 metros de profundidade, de espessura. E abrangeu, como ela mesma disse, 1.200.000 quilômetros quadrados. Como ela disse também, alguns estados brasileiros e alguns da América do Sul também. E esse evento ele foi considerado um dos maiores eventos vulcânicos já ocorridos na Terra. E além do evento vulcânico, a gente teve ali também o processo de rifteamento, né? Que foi importante ali a parada dele em um dos estágios, para que a gente tenha abertura para ter o depósito de sedimento, que os primeiros veio através de erosão desse mesmo processo, né? A Bacia do Paraná, quando ela se formou, ela tem hoje em dia uma imensa área de estudo sobre ela, principalmente pelo potencial que ela tem de exploração para a gente fazer gases naturais, né? Eles, principalmente no Instituto de Energia e Ambiente da USP, com vários estudos que a gente consegue planejar algum jeito que a gente aproveite todo esse gás natural que a gente pode retirar e não acabe, de alguma forma, danificando o aquífero Guarani que está ali na sua proximidade, né? Esse gás ele é em folhelho, que são depósitos de gases em rochas que são muito ricas em material orgânico, e esses materiais orgânicos em excesso no meio aquático pode ser algo prejudicial e irreversível. Eu queria falar também um pouco da Bacia do Paraná em termos históricos, e tem a ver com a terra roxa para a plantação de café na época histórica do Brasil. Essa terra roxa é lava de vulcão, magma vulcânico intemperizado, que se tornou um solo extremamente fértil. Isso é história, né? Mas a Bacia do Paraná também atua nesse sentido também. Muito bem. É interessante saber que se vocês, como eu disse, estiverem com papel e um lápis na mão, o tempo geológico, né? A gente já está falando aí de 120 milhões de anos atrás, 140. Isso a gente já está no final do Cretáceo superior, inferior. Então a gente já está perdendo um pouco, já está no Mesozoico. Eu só queria que vocês soubessem, para quem quer já visualizar algum desses derrames vulcânicos, a gente tem o Parque Nacional dos Aparados da Serra, no litoral de Torres, no Rio Grande do Sul, e também as Cataratas do Iguaçu, que é muito famosa, né? Foz do Iguaçu, cada degrau com o rio caindo sobre eles, forma aquelas cataratas maravilhosas. Cada degrau é formado por lava de vulcão. Muito bem. Vamos continuar então no nosso tempo geológico. Tem mais um evento aqui, que é o Cretáceo Médio, que gira em torno de aproximadamente 103 milhões de anos. Aconteceu um evento vulcânico no Recife. Falamos do Pará, região norte, fomos aqui para o sul, chegamos até Caçapava do Sul, e agora eu tenho no Recife, que é o vulcanismo Ipojuca. Esse vulcanismo Ipojuca, aliás, se vocês colocarem no Google, vai ser muito legal, porque vocês vão observar uma estrutura vulcânica chamada neck, que em inglês significa pescoço. E é uma montanha, na verdade, semelhante ao cone vulcânico. A lava do vulcão, ele preenche a garganta do vulcão, na época em que o vulcão era ativo, tá certo? Essa lava do vulcão resfria, o cone vulcânico é erudido, por conta do intemperismo natural da superfície, e ali fica essa estrutura chamada de neck vulcânico.
Esse é o magmatismo provavelmente relacionado à tectônica da margem continental do Brasil. Então você tem todo um evento voltado para isso. Deixa eu falar uma coisa também interessante que vocês devem saber, vocês precisam saber. Quando Ariel falou do surgimento do Oceano Atlântico, é ali que as atividades vulcânicas no Brasil acontecem com o maior número. Então, se vocês prestarem atenção, a gente sai de 3 bilhões de anos e vem para cá com esses eventos todos. Então, esse afastamento da África-Brasil, aliás, placas tectônicas se movem e continuam se movimentando. Tá? Tivemos aí recentemente um evento triste, que foi o terremoto Taiwan, não é isso? Com 7,7 na escala Richter. Isso são eventos que acontecem e nessa época também as placas continuam se movimentando. Então a África continua se afastando do Brasil. O que acontece é que esses movimentos de correntes de convecção, a maior parte das atividades sísmicas e vulcânicas do nosso planeta, elas estão concentradas e ocorrem no limite dessas placas, né? Perfeito, é isso. Então a gente tem que aí começar a visualizar, ouvindo o podcast, tudo isso com um mapa geológico e geográfico. E apesar do nosso país ele ser bem privilegiado, dele estar no centro de uma borda, né? A gente não tá nessa superfície de contato para ter esses terremotos mais fortes. A gente ainda assim tem esses terremotos. Inclusive no começo desse ano teve lá no Acre o maior terremoto já registrado na história do nosso país. Então são eventos que acontecem, mas não com tanta frequência e magnitude quanto em outros países. Muito bem, vamos lá então. Assim, ó, a partir de agora eu vou citar para vocês os eventos mais importantes, tá? Porque, como eu disse, esse período próximo do Cenozoico final é um período onde a gente tem maiores eventos a respeito disso. Então, vou falar assim, por exemplo, do complexo alcalino de Poços de Caldas. Quem já ouviu falar de Poços de Caldas? 800 km² de derrame de vulcão. É um local onde a atividade ainda aquece as águas termais ali, dos locais próximos à cidade. Então eu tenho aí uma das maiores ocorrências de magmatismo do Brasil, talvez do mundo, é essa região do complexo alcalino de Poços de Caldas. Tenho também na região da Serra do Mar, o Cretáceo superior e terciário inferior, com rochas intrusivas, subvulcânicas e vulcânicas. Notem que nós geocientistas temos que ir atrás de afloramento, justamente atrás dessas rochas, para poder evidenciar e concretizar essa informação que nós demos para vocês. Bom, eu passo aí para o terciário, aí eu entro aí no Eoceno, Oligoceno. Vulcanismo básico entra Rio Grande do Norte, Paraíba, toda a região nordeste do Brasil, Ceará, Bahia. É a manifestação mais tardia que aconteceu, possivelmente porque aconteceu justamente com a formação do Oceano Atlântico e posteriormente a abertura do oceano na região sul. Então isso tem a ver com o afastamento da África, América do Sul. Eu combino falando que foi batizado de vulcanismo Macau, 42 e 29 milhões de anos atrás, e o vulcanismo Messejana também, que aconteceu justamente nessa época. Terciário final, um NEC também, Pico do Cabugi, estou falando aí para vocês, legal, Rio Grande do Norte, um lugar maravilhoso para ser visitado, bacana de ver, e aí você tem uma imagem legal a respeito desse assunto e tem como você observar a respeito disso as coisas que tem. O Irê agora começou a entrar no Cenozoico, né? E lembrei aqui de um momento que ele falou sobre Foz do Iguaçu, um lugar que é extremamente turístico. No Cenozoico a gente também teve formações que é um lugar extremamente turístico nos dias de hoje. E para os geocientistas que adoram saber do mundo dos famosos, a gente também tem uma formação que tá aí todo mundo, às vezes, falando, principalmente nas férias, né? A gente tem a formação da Ilha de Noronha, Fernando de Noronha. A ilha ela tem um conjunto de algumas ilhas ali ao redor, mas é claro que Noronha vai ser o arquipélago ali mais importante, sendo uma ilha que a formação dela é uma montanha vulcânica que está submersa em água. Né? Então, é engraçado, assim, eu paro pra pensar, é engraçado que a gente fica vendo fofoca sobre isso, a gente fica conhecendo, e a gente não para pra pensar, se esses famosos estivessem ali há tantos milhões de anos atrás, não seria sobre piscina, água fresca e água de coco. Eles estariam passando por altas e boas ali, com eventos vulcânicos nada muito legais para um ser humano vivenciar.
Mas não só esse, como um outro lugar não muito conhecido, que seria a de Trindade. Ela tá ali próxima da de Noronha, mas que ela é feita a partir de um lineamento, né? Ela tá ali paralela à costa do Espírito Santo e também vulcânicos marinhos que estão ali associados. Ela é conhecida também como vulcanismo de paredão, acho que o nome já fala muito sobre o próprio lineamento que ela se forma, mas que não é a única que tem essa característica, né? O Martim Vaz, que é uma outra formação vulcânica que a gente tem, ela também é em lineamento, ela tem aproximadamente ali 600 metros de altura e ela tá ali próxima também de Trindade, ali são bem vizinhas, com aproximadamente 78 quilômetros de distância. Legal, Isa. Bem bacana. Bom, geosseguidores, é isso, né? Nós geocientistas aqui, enquanto houver rocha para que nós possamos interpretar, a gente consegue contar histórias, né? Então tá aí a nossa história sobre o vulcanismo no Brasil. Queria agradecer ao universo por a gente estar no meio de uma placa tectônica, porque se tivesse atividade vulcânica aqui no Brasil, não ia ter nem brusinha para esse evento. E também não há milhões de anos atrás, porque não seria legal. Exato, mas uma coisa que eu quero falar é que me deixa muito, muito curioso é o fato de que, assim, a gente pensa em vulcão, a gente pensa no Japão, a gente pensa no Havaí, a gente pensa na Itália, em grandes cônicos vulcânicos, mas assim, o vulcão não necessariamente atividade vulcânica é só esses grandes cones, né? Como a gente falou, no nosso país a gente tem resquício de tudo isso, a gente tem Foz do Iguaçu, a gente tem várias ilhas que a gente conhece que são famosíssimas, a gente tem a Terra Roxa que a gente tem no Paraná, então assim, são diversos vestígios que não são necessariamente diretos o vulcão e a derramamento de lava, então a gente tem que se desgarrar dessa ideia de que vulcão é só isso, só saindo lava por aí, enfim. E você já é o seguidor que é interessado em vulcões, na nossa página no Instagram tem o quadro chamado 1000 Grau. E lá a gente postou algumas curiosidades de alguns vulcões pelo mundo, viu? Dá uma entrada lá, acessa e dá uma lidinha. Bom, pra finalizar então aqui nosso episódio, como de lei, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre um papo mais cultural. A gente vai aqui citar algumas atrações cinematográficas que vocês podem procurar sobre os vulcões. Pra começar, Lava, uma animação da Disney e da Pixar lá de 2014, um curta muito fofo, falando sobre vulcões, não vou falar mais nada sobre isso, mas enfim, muito fofinho, vocês podem dar uma pesquisada. A gente também teve já um documentário, Vulcões, a tragédia de Katia e Maurice Kraft, que foi um documentário indicado ao Oscar do ano passado, e tá no Disney Plus pra quem quiser assistir. E ele fala desse casal de cientistas franceses que eles eram apaixonados um pelo outro, eles pesquisavam vulcões a vida inteira e infelizmente eles acabaram morrendo por conta disso também, numa explosão vulcânica, então é um documentário muito legal. Outro documentário legal é o Visita ao Inferno, que é um documentário de 2016 da Netflix, que mostra um pouquinho sobre o cineasta alemão, o Werner Herzog, que ele fez várias filmagens incríveis, pertinhas da lava do vulcão. Ele também fez uma relação dessas imagens com as populações que viviam por lá, então muitos ritos religiosos indígenas, é bem legal de você conseguir assistir isso. Por fim, outros dois filmes que também nem são muito legais, a gente confessa que eles são divertidos, mas não são tão bons assim, se você está procurando algo de qualidade, mas enfim. Volcano, a Fúria, famosíssimo, é o filme que todo mundo pensa, lá de 97, que é um terremoto que atinge Los Angeles. O pessoal começa a se preparar, mas aí uma geóloga fala que o vulcão ele tá entrando pelo esgoto, tá se formando, mas enfim, acontece vários problemas e é um filme divertido pra gente assistir numa sessão da tarde da vida. E por fim, Pompeia, outro filme lá de 2014, que fala realmente da história mais cinematográfica do que aconteceu na época. Então fala do Milo, que é um escravo, que ele vai ter que entrar na arena, ser um gladiador, lutar contra o tempo, resgatar a amada dele, e tudo isso enquanto o Vesúvio tá lá prestes a entrar em erupção. Então são 5 recomendações bem legais pra vocês. E outra, pra quem gosta de música, no YouTube tem o show, quer dizer, sem plateia, do Pink Floyd em Pompeia. Deem uma olhadinha. É isso, já os seguidores. Queria agradecer vocês por mais um episódio aqui com a gente. Finalizando, agradecimento Isa. Eu que agradeço. Ariel. Valeu, galera. ID. Obrigado. Toda a nossa equipe de produção aqui com o Thiago, com o André, com o Matheus. Então, muito obrigado a todo mundo. E é isso, siga nossas redes sociais. No próximo episódio a gente tá aí pro nosso Papo de Pedra. Valeu. Valeu.